Quarta lista, questão 1. Duas espiras condutoras conduzem correntes iguais e na mesma direção, como mostra a figura. Olhando na direção do eixo de simetria de cima para baixo, as correntes estão em sentido anti-horário. Se a corrente do circuito superior de repente cai a zero, o que acontecerá com a corrente no circuito inferior de acordo com a lei de Lenz? Aumentará, diminuirá ou permanecerá a mesma? Explique. É importante nesse caso a gente entender que a lei de Lenz, o efeito Faraday, vai acontecer independente de você ter corrente ou não na parte de baixo. Por isso as três opções: ela pode aumentar, pode diminuir ou pode permanecer a mesma dependendo da lei de Faraday que acontece, certo? Então, nós estamos olhando então de cima para baixo, certo? Nessa direção, e ele está dizendo que a corrente está em sentido anti-horário. Bom, se ela está em sentido anti-horário, a espira de cima, cuja corrente vai diminuir, né, vai cair a zero, gera um campo magnético cujas linhas são dessa forma. Então ele gera um campo magnético com linhas dessa forma. Se a corrente está em sentido anti-horário, quer dizer, neste sentido, certo? Olhando de cima, ela está no sentido anti-horário, assim. Ela está gerando uma corrente, nesse caso, olhando de cima para fora. Isso é o campo, desculpa. Ele está formando um campo por causa da corrente para fora, certo? Para cima, nos dois sentidos. E aqui embaixo, é claro, o campo vai fazer assim. Aqui embaixo vai para cima também. Então, o campo da espira de cima, gerado sobre a área da espira de baixo, está para cima. Bom, ele diz que a corrente cai a zero. Se a corrente de repente cai a zero, significa que o campo gerado por esta espira na de baixo vai diminuir no tempo. Bom, se ele vai diminuir no tempo, o que vai acontecer é que ele vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo original. Ele vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo. O campo externo, a espira de baixo, é gerado pela espira de cima. Então, se ele vai gerar um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, já que o campo vai diminuir, e pela lei de Faraday ele não quer que esse campo diminua, mas claro, isso não vai acontecer, senão você não teria a lei de Faraday. Ele não quer que o campo diminua, então o que vai acontecer? Ele vai gerar uma corrente no mesmo sentido que a corrente da espira de baixo. Então a corrente induzida que ele vai gerar está no mesmo sentido que a corrente, já que a corrente está em sentido anti-horário. Então, se ele vai gerar uma corrente no mesmo sentido, o que vai acontecer? A corrente vai aumentar, certo? Então, resultado da história. Se a corrente de cima cai a zero de repente, ele vai fazer com que a corrente de baixo aumente. Então a corrente aumenta, certo? É isso.